padre Francisco Maria da Cruz Jordan é exemplo de fé. Seu legado espiritual perdura até hoje. Ele sempre buscou dar respostas aos apelos da realidade do seu tempo. Foi fundador da Sociedade Apostólica Instrutiva, mais tarde Sociedade do Divino Salvador. Ao padre Jordan é atribuído o milagre da cura na vida de uma criança. E quem conta mais sobre essa trajetória é a repórter Danusa Azevedo. Anunciar e proclamar o nome de Jesus Cristo para que todos tenham vida e vida em abundância, conhecendo e o tornando conhecido como Salvador. João Batista Jordan, que mais tarde seria padre Francisco Maria da Cruz Jordan, nasceu em 1848 na Alemanha e seu legado perdura até hoje em todo o mundo. Ele nasce numa família pobre, uma família em que muito cedo ele perdeu o pai, vítima de um acidente com um cavalo, né? O pai dele levou um coice e acabou falecendo, e ele teve que assumir o sustento da família, ao mesmo tempo que ele sempre sonhou, desde pequeno, desde a sua primeira Eucaristia, ele sentiu, ele percebeu a vocação sacerdotal e a vocação para o apostolado, para anunciar Jesus Cristo a todos os povos, de todas as formas, modos e meios. Por volta de 1880, Padre Jordan passou a analisar o contexto cultural religioso da Europa e teve uma decisiva experiência. Vendo a fragilização na fé das pessoas, ele buscou uma maneira de dar resposta aos apelos da realidade do seu tempo, unindo fé e vida cotidiana. Então, criou a Sociedade Apostólica Instrutiva, que mais tarde se tornaria a Sociedade do Divino Salvador. E aí, quando ele entrou para o seminário, se percebeu um grande vocacionado e também uma pessoa que tinha muita facilidade para aprender línguas estrangeiras. E aí, com essa capacidade de aprender línguas estrangeiras também, ele teve uma experiência profunda, né, em Jerusalém, em que ele percebeu a necessidade de fundar uma sociedade apostólica, algo que transformasse até um pouco a forma, no período em que a igreja vivenciava e fazia a sua missão. É uma sociedade que unisse fé e vida e que tivesse também a presença e o protagonismo dos leigos. O padre Jordan decidiu criar uma sociedade composta por religiosos, homens e mulheres, que dedicassem a vida toda ao trabalho. Além disso, ele decidiu também incluir qualquer pessoa que estivesse disposta a viver uma boa vida cristã e levar adiante os objetivos do grupo. Atualmente, a família salvatoriana é composta por padres, irmãs e leigos que vivenciam o carisma e a missão do dia a dia. Em um período, naquela região, né, em que na própria Alemanha ele não podia professar mais a sua fé. Teve a chamada Revolução Cultural, é um período de bastante perseguição à igreja, em que o padre Jordan percebeu também uma fragilização na fé e na espiritualidade das pessoas. Então ele começou a articular uma sociedade em que as pessoas pudessem unir os aspectos da fé e trazer esses aspectos para a fé para a vida cotidiana. Então, no meu trabalho, eu vivenciaria a minha fé, a minha espiritualidade. Na minha casa, eu vivenciaria a minha fé e a minha espiritualidade. Então, essa união, fé e vida, foi uma das grandes características de Padre Jordan. A Sociedade do Divino Salvador está presente em 5 continentes. No Brasil, possui províncias em vários estados. A família salvatoriana evangeliza com ações éticas, promovendo uma avaliação para a salvação não somente individual, mas também a salvação do universo. Desde a época dele até hoje, aqui estamos nós, além fronteiras, né? E ele transcende não os limites do tempo, mas também os desafios, as problemáticas atuais, né? E a identidade e espiritualidade salvatoriana, ela foi confiada à família salvatoriana, não só aos padres, às irmãs, mas à família, os padres, as irmãs, os leigos, né? Pelo bem-aventurado Padre Jordan. Os ensinamentos de Padre Jordan e sua forma de olhar o mundo e oferecer amor através do Evangelho aos membros da Sociedade do Divino Salvador fez com que, mesmo após a morte dele em 1918, religiosos e leigos recorressem ao padre através de orações.
Desta forma, uma graça alcançada por intercessão ao venerável servo de Deus o elevou a beato em maio deste ano. O milagre aconteceu em Jundiaí, aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Um casal foi informado pelos médicos de que o bebê que eles esperavam sofria de uma doença incurável. Sendo eles membros do grupo de leigos e leigas salvatorianos, começaram a rezar pedindo uma bênção de Padre Jordan. A bebê nasceu completamente sã no dia 8 de setembro de 2014, aniversário de morte do padre. Então, a menina Lívia, filha do casal Gisele e Fernando, né, recebeu essa graça, né, através da intercessão de Padre Jordan, e de ser curada, e agora está saudável, graças a Deus. E esse foi um milagre que foi reconhecido pelo Vaticano, que levou à beatificação. Isso, depois de todo um processo, né, que foi sendo desencadeado, chegou-se à conclusão, então, de que, de fato, a cura da menina Lívia foi um milagre reconhecido, né, pela ciência e depois também pela Igreja Católica Apostólica Romana. A obra de Padre Jordan segue divulgando e anunciando Jesus. O legado, iniciado no século passado, é transmitido de geração em geração por religiosos e leigos que proclamam o amor de Cristo Salvador. Neste cenário festivo, foi anunciado que de julho de 2021 a julho de 2022, o ano de ação de graças ao bem-aventurado Francisco Jordan. Um tempo de ação de graças para salvatorianos e salvatorianas de todas as idades, classes sociais e culturas. Esse legado de Padre Jordan é justamente para que nós continuemos dando, né, um testemunho do amor a Cristo, do conhecê-lo e servi-lo a todas as pessoas, né, nos dias de hoje, né? Então, o que Padre Jordan conseguiu fazer lá atrás, anos e tempos atrás, ainda continua vivo aqui no meio de nós, né? Porque é a missão de toda a igreja, né, é evangelizar, fazer com que Jesus Cristo se torne cada vez mais conhecido, amado e servido para todas as pessoas e em todos os lugares.